Vamos para o Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler 3 versículos, 9, 10 e 11, e depois a partir do 20. Eu rogo por eles, palavras de Jesus, oração que Jesus fez, oração que é conhecida como a oração sacerdotal. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Palavras de Jesus Cristo. Senhor, estamos diante do estudo, e pedimos que tudo que o Senhor quer falar conosco seja falado. Nos instrua, nos ensine, sê conosco, sê com a igreja, com a porta da palavra aberta, a porta do entendimento, a porta do avivamento, a porta das mudanças internas mais profundas, a operação do teu Espírito para a igreja que tens querido para hoje. Assim oro em nome de Jesus. Quem concorda, só diga amém. Tome assento adorando, glorificando. Glória a Deus. Nós vamos começar a falar hoje sobre um dos maiores avivamentos de todos os tempos, que é o avivamento dos moravianos. O avivamento moraviano, ele é o maior de todos na modernidade. A partir dele, muita coisa boa para o reino, para a obra, vai acontecer. Quem eram os moravianos? Como que o exemplo missionário deles repercute até hoje, nos dias em que vivemos. Eu vou ler algumas coisas, porque para mim é mais fácil ler, para não perder o sentido aqui, tá bom? A Morávia, os moravianos são da Morávia, é uma região da Europa Central, que constitui atualmente a parte oriental tcheca, ou da República Tcheca. E as principais regiões são a Boêmia no oeste, e a Morávia no leste. O seu nome vem do rio Morava, às margens da qual um grupo de eslavos se estabeleceu por volta do ano 500. Eu combinei com DCM, né, DCM? Olha o símbolo dos moravianos. Fica aí esse símbolo que nós vamos falar dele.
Essa região, irmãos, ela havia sido evangelizada. Como é importante alguém falar de Jesus por onde passa. Como é importante. Eu lembro dos testemunhos das várias famílias que começaram dizendo: quem trouxe para nós o evangelho foi a vovó, foi o vovô. Começou com eles. Como é bom quando alguém se levanta com o testemunho de que encontrou Jesus Cristo. Essa região já havia sido evangelizada no século IX por missionários que vieram da Constantinopla, hoje é Istambul, não é? No final da Idade Média, durante o período do Renascimento, houve uma concentração de alemães no país, principalmente na Universidade de Praga. Um dos professores era nada menos, nada mais que John Hus, ou Jan Hus, que pregava contra os equívocos da Igreja Católica Romana. Ele muito estudava, muito aprendeu, muito descobriu. E ele pregava principalmente contra a celebração da liturgia em latim. Se nós queremos que as pessoas entendam e conheçam sobre Deus, por que temos que falar isso em outra língua? Então, ele também criticava e levantou-se contra o celibato, também as indulgências e a doutrina do purgatório. Se eu creio em purgatório, eu deixo de crer em Cristo. Cristo é Salvador para hoje e para agora. Hebreus 9, 27, uma vez morto, segue-se o juízo, não segue o purgatório, segue-se o juízo. Morreu com Cristo, para Cristo vai. Morreu sem Cristo, para a condenação eterna vai. Por isso, 3,36 de João: quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem já está condenado. Então não há vagas para isso, não é? E ele pregou muito sobre essas questões, e o resultado foi que ele foi condenado no concílio de Constança e queimado vivo, apesar de ter em mãos um salvo-conduto imperial. Dá para ligar com alguma coisa hoje? Isso aconteceu em 1415. E as últimas palavras dele, depois eu vou citar outras que ele disse. O John Hus, ele morreu cantando salmos. Diferente, né? Morreu cantando salmos. E as últimas palavras dele foi: Senhor Jesus, por ti sofro com paciência esta morte cruel. Rogo-te que tenhas misericórdia dos meus inimigos. Esse homem era convertido. Em 1415, ele, no seu martírio, John Hus, ele profetizou: vai assar um ganso, porém, porque o Hus é ganso, vai assar um ganso, porém, dentro de um século, te encontrarás com um cisne, que não poderás nem assar e nem cozer. E em 100 anos vai acontecer com Lutero a grande reforma, e a profecia dele vai se cumprir. Amém? Posteriormente à morte deste John Hus, que é alguém que a gente poderia estudar sobre ele também, que é algo fantástico, na terra natal dele, na Boêmia, estourou uma revolta na qual formou-se uma igreja evangélica, cujo nome era Unitas Fratrum, que quer dizer a união dos irmãos. Esses nomes que vão surgir, irmãos, vão revelar o que havia de desejo no coração daquele povo naquela época. Eles queriam uns irmãos unidos, numa só fé, um só Senhor. Os nomes vão surgindo. Deus abençoe, irmão Valdeci, bem-vindo, Deus abençoe. Em 1620, a Boêmia foi vencida pela Áustria.
O novo governo iniciou a Contra-Reforma com o objetivo de aniquilar todos os cristãos, e dentre eles, a união dos irmãos. Apesar de ter sido uma perseguição sangrenta, muitos conseguiram fugir. Foi uma carnificina. Os católicos se levantaram e começou a perseguir os que agora estavam sendo conhecidos já como protestantes. Quando tudo parecia perdido e indicava que não havia mais nenhum cristão na Boêmia e na Morávia, e aqui vem aquela questão que a gente sempre fala dos avivamentos. Avivamento é quando a crise se acentua. Avivamento é quando não há mais esperança. Deus nunca vai deixar a chama da sua glória apagar na terra. Os homens podem aprontar o que quiserem, se levantar do jeito que quiserem, as igrejas podem se esfriar do jeito que quiser. Deus vai achar um tição, Deus vai achar uma fagulha, Deus vai achar um profeta, Deus vai achar uma pessoa, aleluia, que Ele possa derramar da sua graça e levantar com palavras proféticas, e o avivamento novamente tomará o lugar, aleluia. Deus estendeu a mão nesse tempo, e Ele usou um pastor de ovelhas da Morávia, chamado Cristiano David. Ele que tinha sido um católico fervoroso, mas ele leu a palavra de Deus e conheceu a verdade, e ele se converteu. Toda pessoa que conhece, irmãos, uma coisa é conhecer a religião, e você pode se encantar com qualquer uma delas, tem religiões que são belas. Outra coisa é conhecer Deus, né? Eu, quando era desse mundo, que nunca mais eu vou ser, em nome de Jesus, é daqui para a glória, com a graça do Senhor, debaixo do seu sangue, eu conheci um punhado de lugar. Minha mãe com espiritismo baixo, com espiritismo de linha branca, quando a gente era do mundo, tinha umas namoradinhas, aquelas coisas do mundo, né? Aí a outra era do Seicho Noé, aí eu fui para o Seicho Noé, Masaharu Taniguchi, a Sutra Sagrada, e é bonita a filosofia deles, e vai, aí vem, né, a Seicho Noé, vem outras tantas coisas, que eu fui para o catolicismo, para os jocres e jubras, que era a reunião dos jovens, né, bebi até 4 da manhã, e o meu parceiro tocava na missa às 7 horas, até 4, 5 horas da manhã estava lá, e aquela coisa, ou seja, é uma religião, é uma maneira. Agora quando você conhece Jesus, você conhece um libertador, você conhece um salvador, você conhece alguém que muda a sua história. Por isso aqui a gente não prega religião, a gente prega a Bíblia e o Deus da Bíblia, o Deus que converte, o Deus que liberta, o Deus que transforma, aleluia. E agora pastor de ovelhas da Morávia, Cristiano David, teve esse encontro, e agora ele começou a aprofundar um pouco mais. Ao viajar para fora da Morávia, recebeu ajuda durante uma enfermidade que eu cometia, de um pastor luterano, pietista, na Saxônia. Ao voltar para a terra natal, começou a pregar o evangelho com esmero, mas é claro que se tornou um motivo para mais perseguições, porque quando você prega a palavra, irmãos, e você a ministra como deve ser, aí é muita perseguição. Por isso que nós estamos falando no encontro dos chamados aqui, dos escolhidos, muito mais sobre a pessoa de quem é chamado, do que como desenvolver um cargo, uma consagração, como se comportar dentro dela. Porque o que interessa para o céu não é o quanto você tem de entendimento da maneira de servir. O que interessa para o céu primeiro é quem é você. Nós vimos aí muitas pessoas ganhando muitas almas, mas depois derrubou todas elas, por causa do escândalo,
por causa das coisas que sucedem. E nós estamos aprendendo que um chamado não pode ser neófito, não pode ser alguém recém-chegado, alguém novo convertido, e nem neófito do ponto de vista de estar na igreja há 30 anos, mas não amadureceu. A pessoa tem que ser madura, porque senão começa a ministrar coisas do coração e não coisas do Espírito Santo e da palavra. Então é necessário isso. E a igreja, quando essa pessoa, se você estudar, evangelista Eduardo, que já estudou algumas coisas aí, se você, inclusive o Zinzendorf, que nós vamos falar um pouquinho, passou pela Holanda, pela Alemanha, por aqueles lugares ali. Se você estudar, você vai ver que cada pessoa, irmão Valdeci, que Jesus converteu, começou a pregar a verdade do jeito que era. E começou até a ter confusão com aqueles que eram mentirosos. Você vai ver o John Hus, quando ele converte, quando ele conhece a verdade, que ele vai combater as heresias. Você vai ver Martinho Lutero, o grande professor, que quando ele lê a carta aos Romanos, ele descobre tanta coisa que está errada. No pensamento de Lutero, o Papa não sabia daquilo que estava acontecendo de errado. E ele vai levar até o Papa toda a informação, e ele vai descobrir que aquilo ali já estava por trás e por baixo de muita coisa. E aí vai ter as 95 teses, vai ter a revolta da época, e vai acontecer a reforma em 1517. Então, esse camarada começa a falar a verdade. Ele foi convertido. E essas pessoas não levantam com maldade. Eles levantam porque começam a amar as almas. E sabem que se as almas não conhecerem a verdade, elas vão ser condenadas. E aí a perseguição aumenta ainda mais. Esse cristiano, ele procurou um pastor da Saxônia, que veio e apresentou a um outro pastor, Roth, depois eu vou falar dos nomes deles mais especificamente aqui, e a partir do pastor Roth, levou esse ao conde Zinzendorf. Esse conde Zinzendorf vai ser o causador, como instrumento de Deus, para o avivamento dos moravianos. Cadê o Zinzendorf? DCM. Olha lá, cabra bom, gente boa, Nikolaus von Zinzendorf, morreu com 60 anos. Quem foi esse conde? A família Zinzendorf era uma família aristocrata, pessoas ricas, famosas, no meio da política, aquela coisa toda, que era um aristocrata, que residia em um castelo do reino da Saxônia, a uns 15 quilômetros da fronteira tcheca. O pai de Zinzendorf exercia o secretariado de Estado em Dresden, cidade da Alemanha. Infelizmente, faleceu quando Zinzendorf tinha apenas 6 semanas de vida. Mas antes disso, consagrou o pequeno filho ao Senhor. A mãe de Zinzendorf dizia que este seja dominado pelo Espírito, que o seu coração seja sempre dirigido pelo Espírito Santo. Como é importante os pais consagrarem os seus filhos. 4 anos mais tarde, sua mãe casou-se novamente, e o menino foi educado por uma avó e uma tia. Conta a história que Zinzendorf, quando pequeno, nos palácios, ele se afeiçoou tanto para as coisas de Deus, que ele começou a ler livros e foi lendo livros, e cada vez mais apaixonando em Jesus. E ele escrevia cartas, ele escrevia coisas para Jesus e soltava no vento, em cima dos castelos, querendo que chegasse até Jesus a sua mensagem. A família dele apoiava o movimento pietista. O movimento pietista não é petista, viu?
pietista, que é o movimento dos piedosos, daqueles que se voltavam não para conhecer Deus pelas letras, mas conhecer Deus pelo envolvimento com Deus, que é diferente. Vamos seguir aqui para não perder a trilha. Esse movimento pietista foi um movimento que surgiu na Alemanha como uma reação à frieza da ortodoxia luterana do século XVII. Segundo Wilhelm Keynes, o pietismo acentuava um retorno interior, subjetivo e individual ao estudo bíblico e à oração. A verdade bíblica se manifestaria diariamente numa vida de piedade, tanto de leigos quanto de ministros. É o envolvimento com Deus, coisa que a igreja de hoje não faz. A igreja de hoje, eu estou falando em termos gerais, é uma igreja que envolve com Deus na hora do culto e depois esquece. Não tem o seu momento, eu estou falando em termos gerais, não tem o seu momento lá na sua casa, o seu canto de oração, o seu quarto de oração, o seu lugar de leitura, o seu lugar de achegar a Deus, não, é só na igreja, a maioria das pessoas, e agora Deus o senhor tem que fazer, Deus o senhor faz, o senhor tem poder, por que o senhor não fez? Nesses aqui é diferente, eles querem intimidade com Deus, eles querem comunhão com Deus, eles querem conhecer mais de Deus. O menino amava o Senhor incondicionalmente. Olha a história de um grande homem de Deus. Ele amava o Senhor incondicionalmente e conhecia bem o catecismo de Lutero, Martinho Lutero. Ao completar 10 anos, foi para a famosa escola pietista de August Hermann Frank, em Halle. Por discordâncias teológicas, ele saiu do movimento e liderou um grupo chamado a Ordem do Grão de Mostarda, que tinha como compromisso a edificação mútua. Ao completar 15 anos, foi para a Universidade de Wittenberg, a cidade de ortodoxia luterana, para se preparar para o curso de Direito, para um trabalho de cunho governamental, mas, nas horas livres, procurava estudar teologia. A família dele empurrava para os estudos, mas a família dele também era de Deus e sabia que deveria ter Deus em tudo, e ele estudava teologia. Ao concluir os estudos, como era costume para um acadêmico aristocrata, na época, viajou através da Alemanha para a Bélgica, França e Holanda. Tudo faz divisa, esses países. E isso em 1717 e 1720. Em Düsseldorf, uma cidade de parte da parte oeste da Alemanha, viu uma pintura de um quadro. Mostra para nós o quadro aí. Ele viu a pintura desse quadro, que é chamado Esse Homo, em latim. Eis o homem. Esse pintor Domenico Fetti, com as palavras desafiadoras, ele faz esse quadro, e ele também tem uns outros quadros com o mesmo nome, mas com algumas diferenças pequenas, e ele escreve embaixo no quadro: Ego prote haec passusum tu vero quid feciste pro mim, que quer dizer, tudo isso eu fiz por ti, que fazes tu por mim? Esse encontro mudou a vida de Zinzendorf. Até então, ele não tinha ainda o entendimento da profundidade do que era esse amor e a dedicação que ele deveria ter. Quando ele deparou-se com esse quadro, ele ficou extasiado e perplexo. Isso, irmãos, acontece conosco. Pessoas, muitas vezes,
vão ficar extasiadas e perplexas ao ver uma nuvem se formar, dando uma resposta. Outros, ao verem, como eu já presenciei, uma pessoa chegou na casa da irmã Maria Jerônima, estava aguardando para que a irmã Maria orasse por ela. E ela de repente entrou chorando, dizendo: irmã Maria, eu queria que a senhora orasse por mim, mas não precisa mais, Deus já falou comigo. Aí ela disse: o que foi, minha filha? Ela disse: eu vi aquela galinha que está lá no quintal, uma galinha de um pé só. E a galinha pulava e ciscava para achar comida. E aí Deus falou para ela: eu te dei 2 pernas e você ainda reclama. Curou ela. Tem momentos na nossa vida que certas experiências simples para nós, para os que tiveram a experiência, impactou e mudou as suas vidas. Aqui nós vemos Zinzendorf diante de uma pintura que mexeu com todos os sentidos desse homem, cobrou dele. Jesus para ele, olhando e dizendo: eu fiz isso por você, o que você está fazendo por mim? Talvez essa pergunta pudesse soar nesse estudo para mim e para você nesta noite. Jesus foi para a cruz e ele foi desfigurado mais que qualquer outro homem naquela cruz. E ele daquela cruz diz a nós: fiz isso por você, o que você está fazendo por mim? Daquele momento em diante ele gastou sua vida, sua fortuna e sua fama em prol do Evangelho. Ele fez, ou pelo menos lutou, para fazer tudo o que poderia. Esse pintor, Domenico, ele viveu muito pouco tempo, mas deixou um legado tremendo, que a pintura dele mudou a história de um homem que trouxe um avivamento, que mudou a história de tantos avivamentos. Tem hora que a gente tem que entender que uma obra é o suficiente. Eu costumo dizer, quando me lembro, às vezes a pessoa chega no céu e diz: ganhei só uma alma, Senhor, eu ganhei só uma alma. Oh, meu Deus. Aí ele diz: você sabe quem você ganhou? Diz: quem? Billy Graham. Você sabe quantas almas ele ganhou? Milhões de almas. Depende da obra. Deus quer te usar dirigido pelo céu. Deus não quer você atrás de números, Ele quer você atrás dos passos dEle. Escute, meus irmãos, depois que Cristiano David, aquele que nós falamos da conversão, o pastor, falou com o conde Zinzendorf, explicando a cruel perseguição em que os cristãos estavam enfrentando, o conde decidiu ajudá-los, abrigando-os em sua propriedade na cidade de Herrnhut, que é uma cidade alemã. No início não vai ter esse nome, vai chegar a ser uma cidade, mas por enquanto é um lugar que eles encontraram para que num campo, essas pessoas que estavam, lembra da guerra que eu falei, que foi levantada contra os católicos, a carnificina e tudo mais, muitos morreram, outros fugiram, está lembrado? Sim ou não? Esses começaram a procurar refúgio, e chegou para esta área os refugiados desta guerra, tentando se esconder, mas mais que isso, tentando achar um lugar onde podiam cultuar livremente o Deus dos seus corações. Glória a Jesus. Um grupo de 5 famílias deixaram suas casas de madrugada e foram até a vila de Berthelsdorf, que depois vai se transformar nesse lugar que falamos. O conde os recebeu com muito carinho em uma localidade distante da vila, agora sim, no pasto onde o gado era vigiado. O nome era Rutberg, e aí passou a ser conhecido como a Montanha da Guarda. Segundo ele, seria um verdadeiro Herrnhut, ou um lugar debaixo da guarda do Senhor,
para louvá-lo dia e noite. Esse lugar tornou-se um lar para que outros refugiados fossem acolhidos, herdeiros da Unitas Fratrum, anabatistas, calvinistas e outros místicos que colocavam o espírito acima da palavra. Então, essas pessoas fugiram para aquele lugar e foi aglomerando pessoas, e agora tinha gente de tudo quanto é credo. Eram cristãos, mas tinha gente de tudo quanto é credo. O que começou a acontecer? O que acontece no meio de crente carnal? Dissensão, divisão, facção, briga, fofoca, levante. Foi o que começou a acontecer. E tinha gente que, por exemplo, os anabatistas se reuniam para pregar aqui, e os pietistas daqui reuniam para pregar, tudo ali moraviano, reunia para pregar. Saía gente dali para dizer: você está pregando heresia, isso aí é mentira. Aí outro saía dizendo que era profeta, que Deus falou isso e aquilo. Virou uma confusão. O lugar que era para ter liberdade de culto, começaram a acontecer brigas. É claro que em um grupo tão diverso quanto este, é natural que surgissem desentendimentos e confusões, como disputas teológicas, divergências étnicas e concorrência no trabalho, concorrência entre crentes, vem para cá que é melhor, e pronto. Lembra uma vez que abriu uma igreja aqui no nosso lado? O que a gente faz? Faz nada, ora para Deus abençoar. Uai, nós somos do reino. Um dia eu passei perto de uma igreja, essas coisas a gente tem que falar, para você ver a mentalidade de alguns, né? Passei perto da igreja, e sempre que eu passo perto da igreja, né, eu costumo dizer: abençoa esta igreja, e eu falo o nome do pastor quando eu sei, abençoa. E às vezes eu levantava a mão para abençoar, né? Aí eu passei perto de uma igreja e levantei a mão orando e abençoando, né? O irmão viu, disse que eu estava amaldiçoando a igreja para fechar, para o povo vir para cá. Bom, mas se eu fizer um negócio desse, para qual céu que eu estou indo? Que consciência é essa? Como que alguém chega a pensar um negócio desse? Então, e o nosso dever enquanto igreja, irmãos, é orar uns pelos outros como nós oramos, e abençoar, ter misericórdia daqueles que estão à frente das obras, né? Quando alguém vem para cá, você que é de outra igreja e veio para cá, você me ouviu falando: Deus, você tem certeza que Deus está te dirigindo? Essa igreja aqui tem defeito também, olha, pensa bem. E quando eu falo isso para a pessoa, eu vou orar: Senhor, o Senhor tem propósito, que ela venha. Se o Senhor não tem, que não venha, para que Deus dirija a pessoa. Porque se Deus tem propósito com ela noutra igreja, e ela vem para cá, vai dar problema aqui, e vai atrapalhar outra igreja que ela deveria estar. E nós trabalhamos pelo reino. Quem já é ganho, tem que orar a Deus para que Deus dirija. Agora, quem não é ganho, vamos sim, vamos buscar, vem para a minha igreja, vem aqui, nós vamos cuidar de você, e etc. Entendeu ou não? Proselitismo é pecado. Ninguém deve pescar no aquário dos outros. E outra coisa, eu sou pastor, eu não gostaria que as pessoas viessem aqui pescar a alma, então eu não vou fazer isso com os outros. Outra coisa, amém? Quem entendeu? Qual que é a ordem aqui? Quem lembra da ordem? A gente não chama ninguém de outra igreja para vir para cá. Agora, Deus dirigiu, a gente abraça e recebe com o maior carinho. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de não pescar no aquário dos outros. Amém? A situação chegou a tal ponto que o conde precisou intervir. O conde, irmãos, nessa época foi chamado até de besta do Apocalipse. O conde que abriu a porta, que ajudou eles e amparou eles. O pastor também, que estava lá ajudando. Misericórdia. No dia 12 de maio, ele convocou uma reunião para que todos os homens e mulheres comparecessem na casa
grande de Herrnhut, o conde discorreu pastoralmente sobre o pecado do separatismo. Em seguida, explicou suas ordens e proibições, que todos tinham que obedecer por força da lei, e ele conhecia muito bem a lei, era um aristocrata e um advogado, conhecia muito bem a lei, e ele discorreu então toda a lei, tudo que foi, trouxe a eles uma constituição simples, que for adaptada à situação local. Finalmente, ele apresentou 42 estatutos como base para uma futura sociedade religiosa. O que ele está fazendo aqui? Está organizando o que estava desorganizado. Você quer uma igreja organizada? Tem que ter regra. Você quer uma empresa organizada? Tem que ter regra. Tem que saber a visão da empresa. Tem que saber o propósito dessa empresa. Você quer uma igreja organizada? Tem que saber a visão da igreja, o propósito da igreja. Você quer uma igreja organizada? Tem que ter disciplina. Pecou, tem que ter disciplina. A igreja tem que ser pura. A igreja tem que ser de Deus. Não é sair julgando pessoas, ou excluindo pessoas, ou expulsando pessoas. Mas pecado tem que ser tratado. Aí tem uns vídeos por aí, irmãos, falando, né? É que a igreja é tóxica, que a gente tem que confessar pecado, tem que pedir para comprar uma bicicleta, não sei o quê. Irmãos, exageros à parte, se você é igreja, nós somos de Deus. Se você tem um pecado e está dominado pelo pecado, você tem pastor para te ajudar, orientar, orar e ver o que é uma direção bíblica para você ser livre desse pecado. E igreja, ativismo não é ser tóxica. Quem é de Deus quer fazer para Deus. Você viu esse povo aqui? Esse povo saiu das suas cidades, das suas profissões, das suas oportunidades, debaixo de guerra, para ir primeiro para um lugar onde eles pudessem ser livres para cultuar. Lembra do pessoal da Inglaterra? Nós estudamos isso, eu dei até um trabalho para o pessoal de bacharel. A Rosa fez um trabalho bonito na época. O pessoal saiu da Inglaterra, a perseguição, e foi procurar um lugar onde eles tivessem liberdade para cultuar. E eles acharam um lugar na Nova Inglaterra, que hoje é os Estados Unidos da América, que foi fundado debaixo de oração, que os estados foram surgindo, e de repente toda a Constituição voltada para a palavra de Deus, e nasceu uma nação, porque um povo queria adorar a Deus, e hoje essa nação é a potência mundial. Apesar da jactância e tudo, mas foi isso a história. Então, tinha que trazer estatutos, regras. Toda igreja verdadeira, ela tem estatutos. E o estatuto revela tudo que diz respeito a essa igreja e o bom andamento, direitos e deveres. Então ele organizou. Essa reunião durou em torno de 3 horas, com resultados satisfatórios, e todos firmaram o compromisso. Aí o que aconteceu? Começou a desencadear o grande avivamento. Como que Deus, irmã Carla, vai avivar um lugar que não está organizado? Você é um empresário, você quer que a sua empresa funcione? Primeiro organiza, porque senão você vai se perder. Você trabalha com, a irmã Pé trabalha com roupa, ela tem que organizar, ela tem que saber o que tem, ela tem que saber o que tem que receber, ela tem que saber qual que é o capital que ela tem para poder por reposição, ela tem que saber no estoque o que ela tem que desovar logo, para não perder e depois perder muito dinheiro. Ela tem que estar atenta, ela tem que saber tudo que está ali. Eu não quero ter essa preocupação, então vai trabalhar para os outros. Mas se você vai ter alguma coisa, você tem que se organizar para isso. Você tem que saber, ter uma pequena noção, pelo menos, de como administrar isso.
E a igreja do Senhor que quer crescer, ela tem que ter organização. Ela não pode inchar. A igreja sem organização, ela incha. A igreja organizada, ela cresce. Com o tempo, o conde deixou o trabalho na corte para dedicar-se somente a Herrnhut, deixando os negócios para que a esposa e um amigo de Waterville administrassem por ele. Todas as noites haviam reuniões de estudo bíblico e oração. Você acha que é muito? Todas as noites, não era terça, quinta e domingo não. Aí você escolhe o dia que vem para o culto, porque 3 cultos é muito. Está longe do avivamento, não está? E está longe de dizer que ama a Deus, porque quando a gente ama, a gente envolve. Não dê glória a Deus não, que é difícil mesmo, mas quando a gente ama, a gente envolve. A gente envolve com Deus, e não por pressão, mas por prazer, por alegria. É o meu caminho, é isso que eu quero. Glória a Deus, porque tem. A gente não reclama. Aqui e lá na igreja primitiva, eles reuniam todos os dias. Todos os dias estudavam a palavra de Deus. E eram cultos calmos, com pleno regozijo ao Senhor, sem tentativa de estimular emoções. Isso aqui é interessante observar. Eles diziam assim: criar excitação religiosa é tão fácil como excitar as paixões carnais. E frequentemente, a primeira leva à segunda. Então a gente não tem que invocar Deus. Sentido, tem gente que começa pensando que vai atrair Deus. Não, você tem que quebrantar seu coração. Você tem que se render a Ele em adoração sincera, com uma mente para Ele, com um coração para Ele, com uma alma para Ele. É você e Deus. As contendas nesse tempo já haviam acabado. Organização, reunião de oração e estudos. O que esse Zinzendorf vai fazer com esses estudos? Ele vai pregar o texto que nós lemos em João. Pode colocar aí. O texto que nós lemos em João. Ele vai pregar sobre a unidade. Ele vai pregar sobre esse amor que Deus derrama em nós quando nós estamos nele. E o mundo vai começar a saber disso. E o pastor Roth, ele vai ter também uma palavra dos céus para ministrar num dia em que tudo vai acontecer. E nós vamos chegar lá. Os moradores buscavam incessantemente a santificação. Assim sendo, o pastor Roth, o nome dele é Johann Andreas Roth, convocou a todos a participarem da ceia do Senhor, que seria realizada dia 13 de agosto de 1727. Que dia? Mais uma vez. Foi esse dia que o avivamento chegou para eles. 13 de agosto de 1727. O pastor Roth convocou a todos a participarem da Santa Ceia do Senhor, que seria realizada no dia 13 de agosto de 1727. Era visível a extrema reverência que havia antes mesmo do culto começar. Deus já tinha preparado o ambiente. O pastor Andreas Roth pregou a importância daquele momento, depois de tantas dificuldades. Agora, eles eram os convidados de Deus para sentarem-se à sua mesa. Depois do momento dos cânticos, 2 moças fizeram profissão de sua fé, e após outro hino, o conde fez uma oração de confissão pública, e em meio a lágrimas de muitos ali, suplicaram perdão pelo sangue de Cristo.
livramento de todas as divisões e uma bênção de uma união verdadeira de coração, para que todos pudessem ser uma bênção para os outros, seja de perto, seja de longe. Deus agradou, não primeiro da oração que eles fizeram, mas primeiro da disposição de cada coração que estava reunido ali naquela ocasião. Deus olhou para a alma, para o interesse, para o desejo de cada vida. Aí a oração, ela fez efeito diante dos ouvidos do Senhor. Eles queriam serem como Deus falou, como Zinzendorf ensinou que Jesus pediu. Eles queriam ser um em Cristo Jesus. Eles queriam que, sendo um, o mundo soubesse que Jesus é o enviado, que Jesus era o Salvador. E eles estavam quebrantados por isso e para isso. E o Espírito caiu sobre eles. Rakasudarai, aleluia. Absolutamente todos que se encontravam ali sentiram um misterioso toque de poder de Deus. Encheram-se de paz e regozijo no Espírito Santo. Houve um profundo senso de comunhão com os outros, e eles puderam dizer que aprenderam a amar. Até os dias atuais, o dia 13 de agosto é considerado o dia do renascimento espiritual da Igreja dos Irmãos. Eles foram tomados por esse amor. E eu entendo, irmãos, que nós nunca teremos este amor se não tivermos o mesmo avivamento. E o mesmo que eu digo, não é que nós temos que procurar um terreno e a gente ir para lá, acampar e começar a mesma história. Não, o mesmo avivamento, o mesmo derramar. Na atual circunstância, no ir e vir, nos lugares onde trabalhamos, mas nós estamos reunindo aqui terças, quintas, domingos de manhã e domingos à noite. Nós podemos chegar aqui com esse mesmo tipo de coração, com esse mesmo tipo de pensamento. Nós podemos entrar aqui dizendo: Senhor, nos perdoa, nós não entendemos o que o Senhor fez por nós, mas agora nós estamos entendendo. O Senhor morreu para mim salvar e salvar meu irmão também, e assim como eu não mereço, meu irmão não merece, o Senhor nos amou, então eu vou ajudar meu irmão vai me ajudar, eu vou pegar na mão dele, ele vai pegar na minha mão, nós vamos chegar juntos aí. Jesus, nos ajude, nos encha do teu Espírito. Aleluia. Historiadores relatam que o conde deixou a casa de Deus sem saber se eles pertenciam à terra ou se já estavam no céu. Glória a Deus. Onde nós estamos? Que êxtase é esse espiritual? Mais ainda, Zinzendorf, na sua descrição desse dia, disse: o Salvador permitiu que o Espírito, de quem até então nós não tínhamos nenhuma experiência ou conhecimento, viesse até nós. Até agora, nós tínhamos sido líderes e ajudadores. Agora, o próprio Espírito Santo tomou o total controle de tudo e de todos. Se Deus nos desse o entendimento do que isso significa. Porque ainda que o avivamento não venha coletivo, quem sabe, mas ele poderá vir individual. Esse tipo de avivamento foi que derramou-se sobre Saulo, o grande Paulo das Escrituras. Ninguém pôs esse homem por terra, ninguém parou esse homem, ninguém impediu esse homem de fazer as coisas que Deus tinha propósito. Ele foi tomado pelo Espírito, ele perdeu o controle da vida dele, e ele disse: já não vivo eu, é Cristo, aleluia, que vive em mim. Ele perdeu o controle agora era do Salvador, o controle agora era do Espírito Santo. Esse homem impactou a terra, um homem pregou o Evangelho a todas as nações da sua época. Será que isso nos incomoda, a questão de ir, de ganhar almas?
Espírito, vem sobre nós e tira de nós a arrogância, tira de nós a estupidez, a ignorância, tira de nós esses pensamentos, essas naturezas. Espírito Santo, vem e antes de tu entrar, nos lava no sangue de Jesus, nos purifica. Espírito Santo, caia sobre nós, como o Senhor caiu no dia lá da casa de Cornélio, e todos foram cheios. Espírito, venha mais uma vez sobre nós. Calabaere cai. E os resultados disso, irmãos, são coisas simples, não tem sofisticação. Se você estudar a história dos avivamentos, o Espírito Santo cai nas coisas mais simples. Nós fomos numa igreja e tinha um punhado de luzes, e jogo de luz, e o barulho e o som, e eles puseram umas imagens, ficou tudo bonito. E como é que o povo saiu desse encontro? Porque aqui eles saíram dizendo: estamos na terra ou estamos no céu? E eles saíram, irmã Cida Romero, e nunca mais foram os mesmos. Eles não saíram impactados e precisaram do culto de quinta para poder encher de novo, não. Eles voltavam nos dias de culto já cheios. Ninguém tinha que bajular eles para adorar, ninguém tinha que pedir, chega mais cedo, não. Eles já saíam mais cedo e iam, porque o encontro era com Deus. E os resultados? 2 semanas após a ceia memorável, que nós acabamos de falar, Herrnhut deu início à intercessão de hora em hora. Irmãos, 24 homens e 24 mulheres entraram num acordo: vamos orar sem cessar. E o coração destes ardeu. Eu estou sentindo meu coração arder. Aleluia. O coração destes ardeu, porque eu sei que ardeu. Adaia. Vamos orar. Vamos começar a orar. Ninguém vai parar de orar. E durante 24 horas, e 24 horas, e mais 24 horas, e mais 24 horas, e eles completaram uma semana de oração, 24 horas, não foi só a nossa 24 horas de sexta para sábado aqui, de 18 a 18, não, eles começaram e foram uma semana, 24 horas, aí 2 semanas, aí veio 3, 4 semanas, 1 mês, aleluia, aí veio 3 meses, e eles continuavam orando, aí veio 6 meses, e eles continuaram 24 horas por dia, sem cessar, sem parar. Aí veio 1 ano e eles estavam orando 24 horas por dia, e não era mais 24 homens e 24 mulheres. A igreja foi se envolvendo e foi aumentando a multidão. A vigília começou, mas não parou. A vigília foram 10 anos e a vigília continuou. Foram 20 anos e a vigília continuou. Pastor disse: impossível. Não, pera lá, foram 50 anos e a vigília não parou. Aleluia. A Bíblia, a história diz que este avivamento durou 100 anos de vigília. 100 anos de oração ininterrupta. Toda hora, todo minuto tinha pessoas ajoelhadas orando. E eles não oravam: Deus abre uma porta de emprego, Deus resolve o meu problema. Não, eles oravam: Deus alcança os inalcançáveis. Salva as almas, Deus. Salva as almas, Deus. Irmãos, nós temos um relógio de oração 24 horas. Metade da igreja participa, os outros não. Eles começaram a orar e foram orando, e não pararam, e a vigília durou mais de um século.
Parece uma coisa impossível. Mas impossível para quem está vazio. Para quem está sem a presença. Agora deixa a presença cair sobre nós, como na ocasião dos moravianos da Camaçaraia. Aleluia. A gente vai obrigar o pastor a abrir a igreja para a gente orar. Eu lembro quando Jesus me batizou com o Espírito Santo na presbiteriana, e antes de batizar também já acontecia isso. Que na época é impossível, né? Que é presbiteriano tradicional da época e tal. Eu lembro, irmãos, que eu chegava para o pastor, eu estou ficando de jejum até a tarde, e eu não quero ir lá em casa, porque eu não preciso ir lá em casa, que eu iria para almoçar. O senhor não quer abrir a igreja para mim orar durante o horário do almoço? Irmão, você está certo disso? Estou. Aí ele foi e teve que abrir a igreja para mim na hora do almoço que eu passava. A minha comida era orar na igreja durante o horário do almoço. Isso, Lindomar, você é o cara. Não, isso é presença. É a presença do Espírito Santo que nos levanta para as coisas do santo. Quanto menos cheio, mais coisas carnais. Quanto mais cheio, mais coisas espirituais. Quanto menos cheio, mais internet, mais farra, mais brincadeiras, mais futebol, mais não sei o que. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais vigília, mais oração, mais igreja, mais Bíblia, mais consagração. Caeverá, subiandai. Escute, 2 semanas e começou a vigília. Aí, completou 1 ano de vigília. Será que tinha depósito diante do céu? Será que o pote tinha enchido de oração lá, irmã Diana, lá diante do trono? 100 anos, 24 horas por dia, Luiz Carlos. Aleluia. Completou 1 ano. Depois de tudo que aconteceu em Herrnhut, um grupo de jovens solteiros começou a estudar a Bíblia. Eita! Começou a estudar a palavra com um coração sincero e puro, vai ter mudança. Tem propósito aí. Só que aí, aqui está dizendo assim, começaram a estudar a Bíblia, medicina, línguas e geografia. Eles sentiam que estavam sendo impulsionados por Deus para uma grande obra. E que obra? A chamada Macedônia veio em 1731 e já no ano seguinte iniciou-se o trabalho moraviano missionário global. A partir disso aqui, uma coisinha simples, como o grupo dos 4 lá, dos santos. Aí, meus irmãos, essa missão que está nascendo aqui, nós vamos ver isso, ela durante 20 anos, vai enviar mais missionários que toda a igreja durante 200 anos tinha enviado. Durante 20 anos, 10% do prazo. Porque quando Deus derrama avivamento, a glória vai na frente. O poder vai na frente. As coisas acontecem. Abará, Sudev, Yanai, deixa o Espírito cair sobre nós. Até essa época, a igreja cristã acreditava que o governo era responsável em alcançar os outros povos com o evangelho através da colonização. Lembra da igreja e Estado juntos? Segundo Kenneth Mulholland, os morávios foram os primeiros cristãos a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, não apenas de uma sociedade ou de alguns indivíduos. Todos nós somos ovelhas, e ovelhas produzem ovelhas.
Todos nós, aleluia, somos ovelhas. O pastor é ovelha também, apesar de ser pastor, mas do ponto de vista espiritual, são os paradoxos, né? Eu também sou ovelha, eu tenho que ganhar ovelhas. Aleluia. Os moravianos enviaram missionários para, isso aqui eram todos esses lugares aqui, lugares inóspitos para o evangelho, porque o propósito deles não era ir nos lugares fáceis, mas principalmente nos mais difíceis e inalcançáveis. Então eles foram para as Ilhas Virgens em 1732, Groenlândia em 33, Suriname 35, África do Sul 36, Jamaica 1750, Canadá 71, Austrália 1850, Tibete 1856 e outros lugares bem distantes, e eles ousaram ir. Em 20 anos, irmãos, eles fizeram mais do que 200 anos de igreja. Quando Deus derrama, acontece. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Se você não é de Deus, nada. Agora, se você é, tudo. Porque muitas vezes a nossa vida está sem sentido, porque nós não estamos fazendo nada para Deus. Ah, mas se fizer... Tem luta, pastor? Sim, e bastante, mas tem que fazer. É melhor morrer na batalha, ferido na batalha, por Deus, do que num quarto depressivo sem Deus. Quem tem ouvidos, ouça. O conde Zinzendorf liderou a igreja moraviana até sua morte. Em 9 de maio de 1760, quando Deus o chamou aos 60 anos de idade, muito novo, porque eu estou com 59, tendo sido um homem que buscou a comunhão com o Senhor e a unidade do povo de Deus na terra, Zinzendorf levou seus seguidores a ter uma motivação, o amor sacrificial de Jesus ao redor do mundo. Em suas últimas palavras, Zinzendorf, no seu leito de morte, nos deixa um exemplo de verdadeira união entre os irmãos e a paixão pelas almas. Quais foram as últimas palavras? Eu estou indo para o meu Salvador. Eu estou pronto. Não há nada que possa me impedir agora. Eu não consigo dizer o quanto eu amo vocês. Quem teria acreditado que a oração de Cristo, que todos sejam um, poderia ter sido tão surpreendentemente cumprida entre nós? Eu só pedi pelos primeiros frutos entre os pagãos, e milhares têm sido me dado. Não estamos nós como no céu? Não vivemos nós como anjos? O Senhor e os seus servos entendem um ao outro. Eu estou pronto. O lema de Zinzendorf e de todos os moravianos era: venceu o nosso Cordeiro, vamos segui-lo. E o lema com relação às almas e à missão: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Qual que é a recompensa? Almas. Almas. Rabá, Sudai, Ganástia. Aleluia. O movimento moraviano durou por aproximadamente 100 anos. E eles não oravam por aquilo que não estavam dispostos a ser a resposta. Eles não oravam: Senhor, envia, sem antes estarem convencidos: se for eu vou. A disposição, irmãos, quando o Espírito do Senhor nos toma de verdade,
Você não quer primeiro enviar missionários, você quer ir. Você quer estar lá. Você quer experimentar a batalha lá, no meio. Eu lembro nas manhãs missionárias que a igreja tinha, irmã Selma Ferreira, antigamente, aquelas manhãs missionárias maravilhosas. O tempo para a palavra da manhã missionária era no mínimo 2 horas, a palavra. O culto começava mais cedo, irmã Rosa, e a glória vinha, os louvores, os corais, os grupos, e de repente a palavra, e a palavra era sobre missões, irmãos. Não tinha uma palavra daquela que eu não estava lá na frente, ao final da palavra, chorando, lambuzando e dizendo: me envia, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero ir, Senhor, eu vou, Senhor. Por quê? Porque, mais uma vez eu digo, é porque o Lindomar não, porque eu estava cheio. As pessoas que elas estão cheias da presença de Deus, o sonho delas é fazer alguma coisa por Jesus. O sonho delas é alegrar o coração do Senhor. Por isso, meus irmãos, vejam bem, eu anotei aqui alguns testemunhos. 2 jovens moravianos de 20 anos ouviram sobre uma ilha na América Central, cujo dono era um britânico agricultor e ateu. Este tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feito delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar de Cristo. Imagina a escravidão, o que eles iam passar, e ainda condenados ao inferno. Isso tocou no coração desses jovens. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir para lá como missionários. A resposta do dono foi imediata: nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se fôssemos à sua ilha como seus escravos para sempre? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor da sua própria venda para custear sua viagem. No dia que estavam no porto se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles 2 se abraçaram e gritaram suas últimas palavras que foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que amor é esse pelas almas? Só quando Deus aviva, só quando a presença dele for real em nós. Quem eram esses jovens? Qual a profissão que exerciam? Tinham famílias? Realmente nunca mais voltaram para o seio dos seus irmãos. Como foi a vida deles naquele lugar? Quantas almas foram salvas? Difícil saber. Foram pessoas que viviam à margem da sociedade, pois o preconceito com os refugiados era imenso. Muitos ali não possuíam estudo, nunca viajaram além do mar. As profissões que exerciam eram as menos valorizadas naquela época: coveiros, lavradores, pequenos comerciantes, artesãos, etc. Mas uma coisa era certa: eram conhecidos de Deus, possuíam a sabedoria mais sublime e importante, que era a sabedoria vinda dos céus. Eles incomodavam o inferno. Sabe o que é bom, Vitor, sobre a questão da fé cristã verdadeira e autêntica? Aleluia. É que nessa fé, como diz Tassos Licurgo, nessa fé é o único lugar onde o pós-graduado, o pós-doutorado, senta nos bancos para ouvir um leigo falar. Aleluia, aleluia. É o único lugar
que alguém, um doutor, ouve uma pessoa leiga falar, porque quem dá a essa pessoa a sabedoria é Deus, e eles têm sabedoria do alto, e glorificam a Deus, pois têm a excelência do Espírito Santo para fazer as obras. O que dizer dos esquimós? Não muito tempo depois, preste atenção nisso, o conde Zinzendorf viu-se desafiado a enviar um missionário para alcançar os esquimós no Alasca, que é uma das regiões mais isoladas do planeta. Uma noite, o conde sonhou, vocês sabem que os esquimós moram na casa de gelo e tudo mais, né? Amém? Lembra dos desenhos, né? Uma noite o conde sonhou que o Senhor Jesus o instruía a enviar o oleiro da região da vila, um homem muito simples que aparentemente não demonstrava nenhuma liderança para um movimento de missões. Mas Deus usa aquele que é apaixonado pela obra, que está disposto a levar a mensagem do Evangelho. Obedecendo a mensagem que recebera de Jesus, o conde procurou o oleiro e narrou o sonho que teve e perguntou se estaria disposto a realizar essa empreitada missionária. E se aceitasse, deveria saber que não havia ali nenhum missionário que poderia acompanhá-lo, não poderia contar com nenhum sustento, a não ser as orações, pois os recursos financeiros haviam acabado, e finalmente, talvez nem voltasse, pois era um grande desafio a ser alcançado. E aí, se houver essa proposta para mim ou para você? Aquele homem orou naquele mesmo momento por 2 minutos, e por fim, olhou para o conde e falou: se o Senhor conseguir me dar um par de sandálias usadas, amanhã cedo partirei. A história não conta esse detalhe, mas é de se imaginar que nem calçado ele tinha. O conde lhe deu as sandálias, e no dia seguinte foi até a casa do oleiro, mas ao chegar não o encontrou, pois ele já tinha partido bem cedo para nunca mais voltar. Esse homem tinha tudo para indagar: eu não sei ler, eu não sei fazer, eu sou oleiro. Hoje, 50% dos esquimós da terra são convertidos ao Senhor Jesus, graças a um homem que nem sequer sabemos o seu nome, que nem tinha um par de sandálias, mas que obedeceu um chamado. Será que alguém tem coragem de olhar para o céu e dizer: me chama? Que nosso Senhor possa despertar espiritualmente não só a mim, e não só a nós, mas a essa geração, para um avivamento bíblico, um avivamento espiritual real, não para shows, não para atos proféticos que Deus falou e que não sei o que eu determino, mas que o Senhor derrame sobre nós um avivamento que nos levantará para ganhar esta cidade para Jesus Cristo, para ganhar os irmãos que estão nas esquinas e não estamos sabendo, porque não há interesse em nós. Que nesta noite o Espírito caia sobre nós, e que nós não tenhamos paz enquanto não orarmos: Senhor, salva as almas, salva os nossos irmãos, salva os nossos vizinhos, e que tenhamos tanto do Espírito, que entendamos que haverão levantes, que haverão ciladas, que haverão inimigos se levantando, mas Deus estará conosco todos os dias. O Senhor estenderá as suas mãos e nos tomará pela mão. O Senhor será um muro em volta de todos nós. O Senhor nos dará graça e os dons. Ele será conosco, como foi com os moravianos. Kurabá, surabagá, xandaragás, oriachataim, brashivai.
a teoria de missões de Zinzendorf e nós encerramos. Zinzendorf estabeleceu alguns princípios que deveriam nortear a atividade missionária dos morávios. Eles são os seguintes: primeiro, busquem os primeiros frutos. Zinzendorf dizia aos voluntários que partiam de Herrnhut: não tenham como alvo a conversão de nações inteiras. Simplesmente procurem pessoas interessadas pela verdade, que como o eunuco etíope, pareçam prontas para abraçar o Evangelho. Assim, os missionários morávios não saíam para o campo com expectativas exageradas. Isso os capacitava a enfrentar muitas situações em que os frutos surgiam lentamente, mas também lhes proporcionava profunda alegria quando grandes números de pessoas estavam prontas para abraçar Cristo. Associada a isso, estava a sua dependência do Espírito Santo, que, como verdadeiro evangelista, os conduziria a almas como Cornélio e também o eunuco. Quando ele diz assim, que é como o eunuco, ele está dizendo assim, se ocupem com quem quer saber e com quem está pronto, e deixe os outros para lá, porque ele dizia assim, olha, esses que estão prontos estão maduros, e maduros podem apodrecer, os que ainda não estão prontos, ainda vão amadurecer. Corram e só parem para aqueles que interessarem na mensagem do Evangelho. Primeiro, busquem os primeiros frutos. Segundo, preguem a Cristo. Em segundo lugar, Zinzendorf instruía: vocês devem ser objetivos e falar-lhes sobre a vida e a morte de Cristo. Alguns missionários haviam ido para culturas pagãs e tinham tentado em vão ensinar teologia, ou começar com verdades sobre Deus. Zinzendorf partia do pressuposto de que os pagãos já sabiam sobre Deus, mas precisavam conhecer sobre o Salvador, especialmente seu sofrimento sobre a cruz. Preguem a Cristo. Terceiro, vão para os povos esquecidos. As primeiras pessoas buscadas pelos morávios foram os escravos negros. Nos anos seguintes, eles foram para os leprosos, os esquimós, os índios, os africanos, e parecem ter sido os primeiros a buscarem sistematicamente a conversão dos judeus. Irmãos, esse é o sentimento de Cristo. Se Cristo estivesse aqui com a liberdade de falar abertamente conosco, e eu digo essas palavras porque por causa dos nossos corações ele não fala muita coisa. Ele disse aos seus discípulos: vocês não vão suportar se eu falar certas coisas agora. Mas se ele estivesse aqui e tendo a liberdade de falar, ele diria a nós: olha, eu quero que vocês vão onde não tem ninguém falando sobre mim. Porque onde tem, eu posso pegar, eu posso tomar no meu espírito. Mas onde não tem, a quem enviarei? É por isso que Jesus está aparecendo lá no Iraque, no Irã, em sonhos. E está acontecendo, dizem os estudiosos desse tempo, que o maior dos avivamentos hoje não está acontecendo na África, está acontecendo no Irã. Jesus está aparecendo para eles lá e se revelando o Filho de Deus. Mas Ele quer enviar missionários. Quem há de ir por nós? É a pergunta desesperada de Deus. O silêncio já responde que temos poucos. Vão para os povos esquecidos. Quarto, pelo reino de Cristo. Os morávios não queriam aumentar o número deles, eles queriam aumentar o número de pessoas no reino de Cristo. Eles diziam, Zinzendorf, se eles não vierem para nós, não há problema, mas que eles vão a Cristo, que eles tenham Cristo. Lembra do que nós pregamos aqui?
Aleluia. O importante é que as pessoas aceitem Jesus e que sejam dirigidas pelo Senhor. Aleluia. Com seu heroísmo, apego. Não, outra coisa. Quinto, sejam autossustentados. Eu já passei por algumas coisas e já vi, já li alguns testemunhos e etc. Tem pessoas que se o salário não for, não adianta Deus falar. Quando eu vim para Anápolis, e eu falo isso para a glória de Jesus, que um homem é um saco de lixo furado sem Deus. Não vale nada sem Deus o homem. Mas quando nós tínhamos 5 propostas para ir a lugares, eu falei lá em casa, nós não vamos em busca de proposta nenhuma. Nós não saímos daqui enquanto Deus não falar conosco. Porque proposta o homem pode falhar. Mas se Deus nos dirigir, Ele vai cuidar de nós. E nós aguardamos lá. E eu não saio daqui. O dinheiro acabou, o aluguel ia vencendo. Eu não saio daqui enquanto Deus não falar. O aluguel ia vencendo 10 dias antes do aluguel. Deus mandava o dinheiro para nós sem a pessoa saber que nós estávamos precisando. E Deus foi sustentando. Porque a minha proposta era andar ao som da voz do Espírito. E aí o Senhor falou Anápolis. Chegamos aqui, aconteceu o que aconteceu, o homem não cumpriu o que falou, mas quando nós entramos na casa da missionária Juraci, o pastor Juarez, que nós conhecíamos pela Adonep, nós entramos lá para vender shampoo da Biostratos, para manutenção da nossa vida, que a gente estava precisando de manutenção financeira, e quando nós entramos na casa deles, Deus tomou a missionária Juraci e disse: o homem não cumpriu contigo o que ele falou, mas fui eu que trouxe vocês para esta cidade, e eu cumpro com a minha palavra, eu cuidarei. Quando Deus nos dirige, Ele cuida, Ele é responsável. Então nós não precisamos que a igreja mande dinheiro. Quando nós viemos para cá, para Formosa, sobrava R$80 por mês, e nós dividíamos com o pastor Jesuel, 40 para cada um, não dava para nada. Não dava para pagar aluguel, não dava para nada. Mas a primeira coisa que a gente fazia, juntava o que entrou, mandava os 20% para a sede, pagava as despesas da igreja. Só que Deus pega uma juíza lá no Rio de Janeiro e começa a mandar os valores mensalmente para nós, sem nós pedirmos, sem nada. Pelo contrário, Deus usou a Vilcelene para falar com ela, e aí mandei, muito querida e amada do nosso coração. Ela disse: Vilce, seu marido tem conta? Aí a Vilce disse: eu não orei por causa de dinheiro. Não, mas é porque eu estou querendo. Ela disse: eu não quero dinheiro, eu orei porque é o meu ministério. Ela disse: Vilcelene, na sua Bíblia, não está escrito que quem semeia o espiritual colhe o material? Você tem o que eu não tenho, e eu tenho o que você não tem. Me dê a conta. E a gente precisando. E aí passou a conta, durante não sei quantos anos, mandou 2 salários por mês para nós. Não tinha o dinheiro aqui, mas tinha o dinheiro ali. Ninguém foi lá em casa levar a cesta básica. Pastor, o senhor está precisando disso? E eu também não reclamei, e graças a Deus que não foi, porque quem cuida de nós é Jesus Cristo, e a glória é dele, tão somente dele. Autossustentados. Houghton observou que na missão das Índias Ocidentais, por mais de 100 anos, ninguém recebeu 1 centavo da igreja Morávia por seus serviços. Cada um primeiro tinha de ganhar o seu próprio sustento. Essa política era seguida em toda parte. Na década de 1750, uma carta do Suriname dizia: o irmão Can está colhendo café, o irmão Wenzel conserta sapatos, o irmão Schmidt está fazendo uma roupa para um freguês. Todos trabalhando. Agora, eu sou contra. A igreja tem recurso? Então ela deve sustentar, sim, e ela é obrigada a isso, se é que ela ama Jesus. Agora, não tem condição. Deus dirigiu,
Deus é responsável, Ele vai cuidar muito bem, pode ter certeza. Com seu heroísmo, apego às Escrituras e consagração a Deus, os irmãos morávios, embora pouco numerosos, exerceram uma forte influência espiritual sobre outros grupos e movimentos protestantes, especialmente na Inglaterra. A convivência com alguns morávios causou profundo impacto em John Wesley. Ele pegou o mesmo navio com os morávios que iam evangelizar a América. E de repente, algumas tempestades, o navio vai a pique ou não vai, e ele preocupado com a vida, angustiado e com medo, e os morávios cantando. Os moravianos cantando, orando, em paz. E ele admirou aquilo, ele disse, será que eu conheço Jesus? E aquilo foi trabalhando a alma de John Wesley. Mas por que vocês não estão preocupados? É que nós já temos Jesus. Se a gente morrer, a gente vai para Ele. Ele que está no comando. E aí John Wesley falou, eu preciso de ter um encontro com esse Jesus. E ele teve um encontro definitivo nesta viagem. John Wesley. E aí a sua conversão acontece. William Carey, o pioneiro das missões batistas, chamado até de pai das missões modernas, os admirava grandemente e apelou para o seu exemplo de obediência. Eles também inspiraram a criação de duas das primeiras agências protestantes de missões, a Sociedade Missionária de Londres, em 1795, e a Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, em 1804. O sermão sobre unidade de Zinzendorf aos moravianos, proferido em 1727, foi um evento crucial que marcou o início de um período do grande avivamento e unidade na comunidade moraviana. Que nós possamos meditar sobre a unidade. Lembrem-se que eu falei de unidade antes de entrar nesse estudo, porque a unidade foi o que promoveu os corações ao lugar onde Deus poderia encher. Zinzendorf, líder dos moravianos, pregou sobre a importância da unidade do corpo de Cristo, inspirando seus seguidores a buscarem a comunhão e a paixão pelas almas. Este sermão não apenas uniu a comunidade, mas também lançou as bases para a intensa atividade missionária que caracterizaria os moravianos nos anos seguintes. Queridos, a mensagem para nós hoje é: ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. A humanidade, estão me ouvindo? A humanidade está depressiva, vazia, cheia de ansiedade e síndromes, porque viraram as costas para um chamado. Deus chama a sua igreja para ir. Lembremos-nos do século XVIII, o século do iluminismo, quando viraram as costas para Deus, por causa do conhecimento, viraram as costas para Deus por causa das invenções, das diversas possibilidades que nasceram com o iluminismo. Logo em seguida as pessoas começam a abandonar Deus e partir para a razão, abandonando a fé. Logo vai acontecer a primeira grande guerra mundial. Ela só vai acontecer depois que a igreja se separa do Estado, por causa de coisas que eu acho necessárias mesmo, de tanto o que estava acontecendo. Daqui um pouco a igreja foi esquecida, ou seja, Deus foi esquecido. 1940, a primeira grande guerra mundial. Depois vem a segunda grande guerra mundial, milhões de pessoas morrem. A fome chega em muitos lugares, a angústia das nações. Voltemo-nos para Deus.
A igreja tem que voltar a sua vida para a missão que Deus deu a ela. Nós temos uma missão. Eu, Lindomar, tenho uma missão. Você, fulano de tal, ciclana de tal, tem uma missão. É hora de priorizar o chamado. É hora de priorizar, adolescentes, o chamado. É hora de nos levantar para o chamado. Quer uma vida guardada por Deus, quer uma vida escondida em Deus, levante para o seu chamado. A hora é agora. As almas não esperam. As vidas estão suicidando. As pessoas estão abandonando a fé por causa de pregações espúrias, enganosas. Tem muita gente dentro das igrejas afastados de Deus, dentro das igrejas e longe da comunhão. É hora da igreja se levantar com uma vida piedosa, com uma vida de oração, de jejum, de leitura da palavra, de consagração, de santificação, e mais que isso, cheios do Espírito Santo, vivendo a unidade. Uraka Savim Hadar Shaddai. Uraka Sai. Aleluia. E o Senhor usou minha boca para dizer: e digam a eles, eu sou o Todo-Poderoso. Bará Hasheva Urabá Sedaya. Aleluia. O nosso Deus é todo poderoso, Ele não dormita, Ele não tosqueneja, Ele não perde a batalha, Ele não é pego de surpresa, ninguém engana Ele. O nosso Deus é todo poderoso, é Ele que está nos chamando. Em reverência, fique sobre os pés. Ogore Hanai. Quem há de ir por nós? Esse há de ir por nós não é primeiro vá ao campo missionário. Você já está no campo missionário. Você já está no seu campo missionário. Sua filha é um campo missionário. Sua mãe é um campo missionário. Seu pai é um campo missionário. Seus alunos é um campo missionário. Seus empregados é um campo missionário. Seu patrão, sua patroa é um campo missionário. Seu colégio é um campo missionário. Seus professores é um campo missionário. Ei, nós estamos no campo. Carabiadas que amai. Arul Sadai. Se hoje morrerem 100 pessoas, você choraria, eu choraria. Condenadas, 100 pessoas. Receio que não. Mas se essas 100 pessoas fossem da sua família, receio que sim. Quando o avivamento vem para nós, a gente vê o outro como da família. A gente ama o outro como o próximo. E percebam, esse sentimento nunca estará em nós se Deus não estiver com o avivamento. Porque eu não tenho como produzir isso. Isso vem pelo Espírito que nos é dado. E se eu não tiver fome, não virá. Porque Deus não dá comida para quem não tem fome. Deus não dá água para quem não tem sede. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Tem que ter sede. Tem que ter vontade. Tem que ter coração. Então, por favor, permita que a fome venha. Feche os seus olhos.
Diga a Deus: me dê sede. O Senhor falou conosco no domingo sobre morte, nome de que vive, mas está morto. Sê vigilante e encha-te da vida de Deus. Clame ao Senhor que haja vida dele em nós. Vida dele em nós é sentimento dele em nós. É amor dele em nós, é vontade dele em nós, é direção dele em nós. Por isso a proposta é: negue-se a si mesmo. Você quer um tesouro no céu? Negue-se a si mesmo. Alguém já pregou para você, você já está salvo. Alguém morreu nesta nação para que o evangelho chegasse a ela. Missionários derramaram seu sangue no território brasileiro, para que a semente desse sangue viesse e nos fizesse nascer para Deus. Os moravianos já pagaram o preço deles. E que preço! Será que nós podemos levantar para pagar o nosso? Jesus pergunta: eu fiz isso por você, o que você fará por mim? Tem arrependimento? Tem mudança? Sairemos daqui como entramos ou nunca mais seremos os mesmos? Caia sobre nós o teu Espírito, Senhor. Nós temos pecado, nós temos errado. Nós temos falhado. A nossa missão tem falhado, Senhor. Nossas famílias têm falhado. Os interesses estão mudando. Levante tias e mães como tias e avós, como a mãe, a avó e a tia de Zinzendorf. Levante, Senhor, famílias que não tenham preguiça de orar, de ter o culto doméstico. Tem misericórdia de mim, Senhor. Convence-nos, Espírito Santo. Tem misericórdia de nós. Que não sejamos a geração dos mortos, mas sejamos a geração missionária mais poderosa de todos os tempos, tomada pelo Espírito Santo. Eu quero, Senhor, toma-me. Leva-me onde tu quiseres. Toma, Senhor. Qual será o sentido se não for servir? Rabaíba serra nave adaia. Caldebaçu de camai. Se a eternidade é o meu alvo, servir o Senhor será o meu alvo na terra, Senhor. Dá-me graça. Me faça livre para te servir, Senhor. Me faça livre para te adorar, que eu não dependa de culto para te adorar.
que eu não dependa de ninguém para andar com o Senhor, mas que eu ame a todos e sirva a todos. Olha para cada coração, e onde o Senhor achar sinceridade, eu peço que esta pessoa nunca mais seja a mesma. Onde o Senhor achar honestidade, que esta pessoa nunca mais seja a mesma. E que o Senhor ajude quem está em pecado a confessar, a abandonar e se colocar no caminho do Senhor. Abençoa, Senhor. Ajuda-nos, é a nossa oração, ou a minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.